Turma, o que acontece quando o principal líder da esquerda da política da direita vai preso? Me refiro aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta a se fazer é essa daqui. Quais são os impactos disso sobre a política, as eleições, a economia brasileira, o mercado financeiro e principalmente sobre o seu cotidiano, ou seja, o cotidiano da sociedade? De qualquer forma, a prisão do Bolsonaro vai sim dar uma remexida completamente no jogo eleitoral brasileiro, assim como já está ocorrendo. E aqui já vou procurar fazer uma análise bem neutra, sem defender ninguém. Então, vai sim ter essa imensa alteração. E é isso, gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. Aqui eu vou começar já a responder para vocês a primeira pergunta: qual é o impacto disso sobre a política, tanto para a esquerda quanto para a direita? Vamos lá. Começando primeiramente, que gente, quando tem-se aí a saída de um líder da envergadura, do calibre do Bolsonaro, o que que cria? O que que se pensa que primeiramente que vem? Que vem uma fragmentação política, que vem o fim de um partido ou de uma hegemonia de algum dos lados. Muito pelo contrário, nada se acaba, muito pelo contrário, ela se reorganiza. Nos primeiros momentos aí cria-se um vácuo de poder que gera muitas incertezas. E aí, quem é que vai assumir, quem é que não vai? A gente já assistiu isso aqui no passado, tá, gente? Vamos ver como é que essa história, se essa história vai se repetir ou não agora no presente e no futuro. Me refiro nas eleições, tá? Continuando aqui, isso aqui na parte política, tá, na parte da esquerda. Vai mudar alguma coisa a prisão do Bolsonaro para o PT, para o Lula? Não, não vai mudar nada, gente. Por quê? O Lula e o PT, melhor, a esquerda brasileira já tem um seu principal líder, que me refiro aí à figura do Luiz Inácio Lula da Silva, sabe? Então, não vai mudar nada. Quando teve ali na época da prisão do Lula, a militância houve um forte engajamento dela, sabe? Não teve essa fragmentação política como ocorria, melhor, como a imprensa desenhava, não teve essa fragmentação, muito pelo contrário. Houve aquele imenso engajamento e depois, posteriormente, tudo acabou se entrando na linha, sabe? Então, o principal discurso do Lula que é a estabilidade, a democracia, entende? Agora sim, vamos para a parte aqui. Como é que fica ali no caso da direita? Como é que fica a política no caso da direita? A direita, nos primeiros momentos, ela fica órfã, sem seu principal líder ali, a figura do Bolsonaro. Cria-se, nos primeiros momentos, uma certa fragmentação, porque e aí? Como é que vai ficar as coisas? Posteriormente, já começa ali buscar já um novo nome ali, entende? Então, é, embora o mercado já comece a precificar alguns nomes, e aqui é o seguinte, eu já até começo até a dar uma pincelada do que eu vou falar mais posteriormente. Então, o mercado ali já começa a precificar. Com essa fragmentação interna, quem é que vai ser o representante? Hum? No passado a gente teve o Lula, ele fez aquela transferência de voto para Dilma. Será que vai se repetir novamente? A história nos vai contar, tá? O futuro dirá, melhor dizendo, tá? Então, ficamos atentos a isso. Agora, quais são os impactos disso sobre a economia? Gente, na esquerda é praticamente sem alteração nenhuma. Ou seja, não espere aí reformas na economia, reformas estruturais, corte de gastos aí. O que que você vai ver? O que que não vamos começar, vamos ver? O que que é? Mais do mesmo. Então, não fique na expectativa se o Lula for assumir ou não, que vai fazer alguma mudança aí radical. Não, não é DNA do PT, da esquerda, querer fazer alguma coisa mirabolante. Não está no DNA dele. Muito pelo contrário, o DNA dele é gastar bastante. Perfeito? Já no outro sentido, qual é a grande expectativa da direita? Nos impactos econômicos, o que é esperado? Reformas. A gente experimentou isso aí, um pouquinho de reforma no governo Bolsonaro, quando o Paulo Guedes assumiu o governo. Então, a grande expectativa é sim que sim há reformas que buscam fazer reforma com controle dos gastos públicos e a principal bandeira da direita que é a privatização. Então, beleza? Então,
Vamos ficar na expectativa por isso aí. Eu espero que seja feito alguma coisa aí, principalmente na parte de corte de gastos, mas não vamos nos animar muito se for uma esquerda. Se for uma direita, também não devemos nos animar muito, porque não sabemos quem é que vai assumir aí, certo? Porque corte de gasto não depende só do presidente, tá, gente? Depende também do Congresso. Se tivermos um Congresso muito gastão, esqueça esse controle de gasto público. Pode ter até uma certa controle aqui ou colar, mas nada que seja assim típico de direita. Fechou? Um outro assunto, gente, que mais tarde vai vir à tona, independentemente de quem ganhar, vai ser essa danadinha aqui. Previdência, Previdência. Porque ela está pressionando muito a parte fiscal. Me refiro à parte fiscal, gente, como eu falo aqui, a parte do orçamento, o orçamento do governo. Então você, o que pode aguardar aí, gente? Poderemos assistir mais adiante aí que seja colocado em pauta uma nova reforma da Previdência, independentemente de quem assuma as eleições, melhor, de quem saia vitorioso. Então depende do governo, perfeito? Então, uma coisa aqui, gente, não é que eu quero ser contra a reforma, muito pelo contrário. A reforma da Previdência, gente, ela não é uma coisa assim ideológica, é matemática, matemática pura. O orçamento aperta, algum lugar vai ter que ser o dinheiro, tá, gente? Para pagar os aposentados, beneficiário, o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Então, gente, até mesmo se você for beneficiário do INSS, a conta, gente, do orçamento tem que fechar, tá? Isso aqui é matemática. Fechou? Opa! Agora sim, gente, agora sim. Lembra que eu falei no passado, logo no início ali, eu venho falando aqui sobre é, Flávio Bolsonaro, melhor dizendo, Flávio Bolsonaro, Dilma, quer dizer, Lula e Dilma, aquela transferência de voto que teve do Lula para Dilma, será que poderemos assistir aí uma transferência de voto do Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro? O futuro dirá, tá, gente? A candidatura, só para lembrar, gente, a candidatura, ou melhor, a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro não significa dizer em nada que a vitória já garantida para Lula, como muitos aí vendem no mercado. Gente, se prepara, poderemos ter surpresa mais adiante aí. Fragmentação política, sim, porque é o seguinte, né? Nem todo aquele público que votou no Bolsonaro lá no primeiro mandato vai repetir os votos. Quem é que vai? Eu acredito que quem vai votar no Flávio Bolsonaro, isso aí seja quem? O Bolsonaro raiz. Os demais pode até ser que não vota, mas com certeza, gente, pode aguardar aí, surpresas aí. Beleza? Agora vamos para a parte do seu dinheiro, das finanças, dos seus investimentos, do seu negócio. O que eu estou falando aqui, gente? O mercado financeiro, ele não tem emoção, ele não reage sobre emoção. Você vê que em determinados momentos o mercado financeiro parece aquela criança mimada, né? Qualquer coisa que surge já começa, já cai bolsa e dólar dispara. Mas fora essa parte aí, o mercado financeiro, ele não pensa com o coração, ele é aqui, ó, raciocínio. O que eu quero dizer com isso aqui? O que o mercado procura com um determinado governo? Três coisas basicamente, que essas que estão desenhando aqui. Em primeiro lugar, busca estabilidade econômica. Depois, responsabilidade com o orçamento público. Me refiro aí à responsabilidade fiscal. Busca responsabilidade com o orçamento público, com o dinheiro público. E principalmente capacidade que esse líder político tem tem de governar. Qual a capacidade de se articular no Senado, na Câmara dos Deputados, com o Supremo, qual o poder dele? Há pouco tempo a gente teve um líder esse aí que ele é igual a manteiga. Me refiro a Michel Temer. Ele tinha ali várias articulações por todos os lugares. Desculpa, por todos os locais. E aí, conforme ele ia fazendo determinado jogo, ele sabia se articular. O Lula também sabe se articular. Então, Bolsonaro sabe até certo ponto, mas enfim, o mercado busca alguém que saiba se articular, busca fazer acordos. Perfeito?
E continuando ainda nessa parte de mercado, instabilidade, o que poderemos assistir aí, né? Coisas típicas em ano eleitoral. Ou seja, quando determinado ala fala alguma coisa, ala que me refiro à esquerda e direita, ou melhor, político A, político B, dependendo do que esse político A tendem a falar, o que podemos assistir bastante aí? Bolsa subir, dólar cair, dólar subir, bolsa cair, ou seja, aquele grande clima de dúvida, incerteza, porque determinado comentário foi falado. No caso da inflação, bom, a inflação, o que vai acontecer, né? Possivelmente esteja em queda aí, né? Embora já esteja, mas os juros pode estar em breve caindo, ou seja, a gente pode estar em breve aí, inflação voltando à meta aí, juros mais comportado, digamos assim, a situação da economia, por enquanto, ela não tem alteração nenhuma, ou melhor dizendo, por enquanto a economia ela está se desenhando para um destino bem interessante. Até gravei um vídeo, gente, sobre isso, o panorama econômico global. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então, a economia, gente, nesse primeiro momento, a economia está muito firme, embora muitos discordam, perfeito? Então, os números, gente, estão aí. Então, resumidamente, o que podemos assistir aí? Instabilidade no mercado financeiro, economia aí, mercado de trabalho aquecido, embora em desaquecimento, mas aí na finanças das pessoas, não é nem tanto pelo clima político, pelo clima eleitoral, mas vai ser fruto de decisões interpessoais. Me refiro aí à falta de planejamento, à falta de foco, que vai levar o quê? Ao endividamento. Então, gente, fiquemos muito atentos a isso, perfeito? Porque no mercado aí, essa vai ser as principais estabilidades, perfeito? Pois bem, gente, pois bem, isso aqui já estamos chegando à parte última do vídeo, né? A conclusão. O que eu quero dizer a vocês? Que a saída do Bolsonaro do jogo político não significa dizer que a vitória é garantida por Lula. Ou seja, ela vai mudar muito o jogo político, vai mudar completamente o jogo político, mas não vai significar vitória para ninguém. Como foi para vocês, podemos ter surpresa, sabe? Então, isso não significa nada dizer que é vitória para nenhum dos lados. Perfeito? Pois bem, gente. Esse aqui é o vídeo que eu queria passar a vocês. Se vocês gostam de vídeos como esse que faz análise de mercado, de acordo com a política, análises desses eventos, se é tender para um lado, tender para o outro, se inscreva no canal, busque o meu canal N Economista, como vocês estão vendo aqui. Deixa seu like, deixa sua curtida. Perfeito, gente? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau!